Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause. E eu sou a Samara Krause. Você está no Teofilia e vamos falar sobre Amazon Prime Day. Muito bem, nós temos aqui um bocado de livros para indicar, não são poucos, então segura aí que, cara, muita coisa interessante para ser indicada. Eu vou começar por um dos livros que eu tenho aqui na minha mão, que eu acho que nós dois podemos muito bem indicar, que é o 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson. Né? Nós dois, no ano passado, o lemos em conjunto, uma regra por mês, e, cara, muita coisa interessante, né? Não quer dizer que a gente consiga colocar em prática todas as 12 regras, mas eu lembro que tem umas que me chamam muito a atenção. Eu gosto, por um exemplo, de uma que ele vai dizer que nós não devemos nos comparar com os outros, como eles estão atualmente, e sim nos comparar conosco mesmo, como nós éramos ontem, né? Como é que nós crescemos e nós evoluímos em relação a nós mesmos. Isso eu achei fantástico, essa colocação dele. Alguma coisa a mais sobre 12 regras? Foi a minha releitura. Eu já li 2 vezes esse livro porque é muito bom. A gente sempre indica para os nossos alunos, né, também. É, verdade. Ela leu na versão em inglês que ela tem, né? Eu sou mais burrinho, daí eu li em português. Eu quero indicar O Melhor do Teatro Grego, é um livro da Zaha. Ele tem 4 peças, 3 tragédias e uma comédia. E tem comentários muito bons para quem está iniciando em conhecer um pouco da história e da cultura da Grécia, e é muito bom porque influencia muito a literatura posterior. Aqui tem Prometeu Acorrentado, que é uma das melhores peças da literatura, inclusive influenciou Frankenstein, da Mary Shelley. Tem também As Nuvens, que é uma comédia, quando você lê parece muito atual, parece falar da escola sem partido e tal. Tem também o Édipo Rei, que também é bem conhecida, e Medeia. Okay. Depois eu falo sobre De Darwin a Hitler, Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha. Um livro interessantíssimo, eu li ele agora recentemente, tá pra sair a resenha completa desse livro aqui no Teofilia, aí na próxima semana, um pouco mais, né? Eu tô na fase da edição aí do vídeo, ainda isso leva tempo, mas vai sair a resenha completa. Interessantíssimo, a gente percebe como Hitler, por fim, é fruto do seu tempo, né? Como o darwinismo social estava permeando toda a cultura, não apenas alemã, mas global. Todos os círculos intelectuais isso estava sendo bem comum e, claro, acaba assim chegando no ápice do nazismo daí, né? Foi uma bola de neve, né? Tipo, Isso. pequenas coisas vai chegando nisso. Eu quero indicar um box da Nova Fronteira, da Jane Austen. Tem o Novelas Inacabadas, que são histórias bem curtinhas, que é muito bom. E um que eu amo, que é o Razão e Sensibilidade. Aqui tá com o nome Razão e Sentimento, porque dependendo da tradução muda um pouco o título. É uma tradução do Ivo Barroso, tem alguns comentários e é excelente. Eu vou indicar um que eu confesso para vocês que eu não o li. Tá? Esse aqui eu não cheguei a ler ele, mas é do Paul Copan, eu conheço o autor. Eu li outros livros que foram editados por ele e tudo mais, e eu sei que é uma das áreas que ele é uma espécie assim, de especialista, né? Ele gosta muito desse assunto da violência no Antigo Testamento, né? Há um livro em inglês, né? Is God a Moral Monster, né? Coisas assim. Então esse aqui é se Deus realmente ordenou o genocídio. Eu confesso, eu não sei qual é o conteúdo, não sei o que exatamente ele vai dizer, mas certamente é uma excelente obra para colocar os neurônios para funcionar, para conhecer mais essa questão toda aí de Antigo Testamento e como é que funciona essa questão toda de Deus parecer ser tão malvado, tão né, sangue rolando em todas as páginas do Antigo Testamento. Como é que é isso aí? Me parece ser um livro interessantíssimo. Eu vou indicar também The Jungle Books, do Rudyard Kipling. Eu tenho aqui uma edição em inglês, mas você encontra também em português, a gente vai deixar os links na descrição. Essa edição aqui da Silent Classics, ela é particularmente boa porque, apesar de ser pequena e de ser daquelas folhas de papel jornal, que é bem baratinha, mas ela é muito acadêmica. Ela tem uns artigos introdutórios bem importantes e é um livro muito bom para conhecer um pouco de cultura indiana, mas que é da era vitoriana e é num inglês muito refinado, então vai ajudar a aprimorar bastante o seu inglês. E já que ela começou de indicar livro em inglês, eu vou na mesma onda. Long Before Luther, já tem resenha desse aqui
aqui no Teofilia, foi um livro que eu fui presenteado, né, pela minha esposa, e esse aqui você não vai encontrar em português, não, esse aqui é só em inglês mesmo. Ninguém traduziu ainda. Se alguém quiser me pagar, eu traduzo. Tá aí, ó, a possibilidade, né? Cara, interessantíssimo, né? Então, né, tração do coração do Evangelho de Cristo até a Reforma, cara. Então, ele vai mostrar como Lutero não é, assim, um revolucionário teológico, né? Como o Lutero vai beber muito nas fontes da grande tradição do cristianismo, né? Daquilo que Cristo ensina, os apóstolos ensinam, a patrística ensina. Ele vai tentar livrar o cristianismo dos acréscimos ali do período da Renascença, do final da Idade Média, coisas assim, do desenrolar da carruagem, né? Interessantíssima essa obra. E prefácio de John MacArthur. Ah, é verdade, prefácio do Foi por John isso que eu MacArthur. escolhi. Eu quero indicar também Sherlock, da BBC. Esse aqui é só um exemplo. Esse é o As Memórias de Sherlock Holmes. Mas a coleção tem um estudo em vermelho, tem vários outros. E é uma edição muito boa porque é boa de ler o espaçamento, as letras e tal. E também tem alguns comentários dos produtores e roteiristas da série. Eu acho bem legal. Um outro, novamente, sobre o Lutero é do R.C. Sproul com Stephen Nichols. O Legado de Lutero, livro assim, bastante completo a respeito do reformador, né? Desde dados biográficos, da importância dele para a formação no nosso mundo e coisas assim, um livro bastante completo. Ele é relativamente grande, né? Nota-se, mas, cara, vale muito a pena, eu achei isso um excelente livro. Eles são os organizadores, então há textos deles e há textos de outros autores aqui no meio também, vale muito. Eu quero indicar agora um que já tem resenha aqui no canal, que é o Evangelho segundo Deus, do John MacArthur. É um estudo sobre Isaías 53 e eu amo esse livro. Quem quiser saber mais, dá uma conferida na resenha. A Samara aprecia bastante o John MacArthur, né? E para manter aqui o R.C. Sproul, eu trago uma pegada muito mais apologética daí do que a respeito da história, da reforma, né, do teto e tudo mais. Se Deus existe, por que existem ateus? A descrença e a fuga de Deus. Também nós já temos resenha desse aqui. Ah, e claro, desse aqui também já tem resenha, né? Esse aqui também tem. E esse também já temos a resenha aqui no Teofilia. Muito legal, ele vai trazer as ideias de Nietzsche, Marx, Freud, vai lidar com isso aí, Feuerbach. Cara, interessantíssimo. O Sproul, cara, ele é fantástico, um intelectual assim de ponta. Aprecio muito esse cara. E mais um livro do MacArthur, o Porquê Crer na Bíblia. Vocês podem ver que tá bem marcado. Eu amo esse livro. Ele é de apologética, mas é bem introdutório. E ele abrange vários assuntos. Fala um pouco de ciência, um pouco de achados arqueológicos. É só uma pincelada, mas tem bastante conteúdo, assim, pra quem tá iniciando. E tem resenha no meu blog, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu amo esse livro. Enquanto esse é introdutório, então depois de você ler esse livro, você pode passar para esse livro. Isso aqui não é tão introdutório assim, né? Racionalidade da Fé Cristã, Argumentos para a Sua Defesa, do J.P. Moreland, que é está próximo assim da linha do William Lane Craig, né, um dos grandes apologistas contemporâneos. Então esse aqui é um livro que vai na mesma pegada assim do apologética contemporânea, do Enguarda, e geralmente não é um daqueles que é tão mencionados quando a gente fala em apologética. Falando em apologética, o pessoal lembra logo de Enguarda, né, que são livros assim mais populares. Isso aqui ele parece não se torna tão popular assim, mas vale muito a pena. É bem filosófico, bem técnico assim, mas traz muito essa questão toda da racionalidade da fé, de como a fé cristã faz sentido, de como a gente não precisa cometer suicídio intelectual a fim de abraçar a verdade da fé cristã. Eu quero indicar também o Shakespeare e a Economia. Esse livro traz 2 artigos, um de um brasileiro e um de um estrangeiro, que falam como a gente pode estudar sobre a economia inglesa através das obras de Shakespeare. Eu usei ele no meu TCC de Literatura em Língua Inglesa para ilustrar essa questão de como você encontra um pouco da história da economia inglesa em algumas obras de Shakespeare, como O Mercador de Veneza, por exemplo. Eu confesso que esse até eu tenho curiosidade de ler. Economia, eu leciono administração, né? Então, ter noções de economia é muito útil, né? Eu tenho interesse nesse ali também. Ainda bem que quando vem a esposa já vem a biblioteca junto, né?
é um apêndice, né, junto. J.P. Moreland era o outro autor, e esse aqui, J.P. Moreland, é também um dos editores, né? J.P. Moreland, Stephen Meyer. Deixa pra lá, no unboxing vai aparecer um outro livro do Meyer ainda. Christopher Shaw, Anne Gauger and Wayne Gooden. Esse aqui é a versão em inglês, né? Só que ele foi publicado agora bem recentemente em português também. Pela Vida Nova, sabe? Eu acho que é pela Vida Nova. Eu já tinha comprado isso aqui logo que foi publicado em inglês. Eu fiquei, uau! E já comprei logo em inglês, né? Mas esse você encontra também em português, né? Fica tranquilo. Eu vou colocar o link aqui da versão em português mesmo, tá? Então, Theistic Evolution, ou Evolução Teísta, né? Uma científica, filosófica e teológica crítica. Em português deve ser uma crítica científica, filosófica e teológica, eu acredito. Né? Então, vai ser uma crítica ao evolucionismo teísta. Vai ser uma defesa aqui do criacionismo, do movimento de design inteligente, né? desse tipo de coisa, tá? Mas parece ser muito interessante. Eu confesso que também não li esse daqui, né? Tanto esse quanto do Paul Copan, eu não cheguei a ler por completos, não. A gente dá assim uma pincelada aqui e lá só, mas completo eu não li, não. Eu quero indicar agora o Feminilidade Radical, também é um que tá mega marcado. É um dos livros que eu mais gosto de feminilidade bíblica e é o que eu mais indico. Em breve eu vou fazer resenha também, porque é muito conteúdo pra organizar, tanto esse quanto 12 regras, né, que a gente tá pra fazer resenha também. Só que são livros muito densos, tem muitos assuntos, então a gente quer preparar um conteúdo melhor, com mais calma, pra não ficar muito corrido. Faz um tempão já que eu prometi essa resenha do 12 regras e não saiu ainda, né? Para não parecer que eu só exponho aqui coisas aí de criacionismo, eu vou mencionar também o John Walton, que particularmente eu acho esse livro mais interessante daquela série de livros Ciência e Fé Cristã da editora Ultimato. Claro, eu não li todos ainda, né? Eu li vários deles, e dos que eu li até agora, esse aqui me pareceu muito interessante, né? John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. Então ele vai tratar toda essa questão de hermenêutica bíblica, como é que a gente deve entender o livro de Gênesis, né? Adão e Eva eram históricos, não eram? É um texto alegórico, é um texto histórico? Cara, claro, não quer dizer que eu vá concordar ou vá, né, discordar de tudo, mas eu acho assim que é uma leitura muito interessante para você considerar possibilidades, né? E eu acho que ele escreve muito bem e faz a gente refletir sobre as origens da humanidade. Eu quero indicar também o Metade do Céu. Esse é um livro que, na verdade, é feminista, mas ele apresenta algumas críticas ao feminismo e mostra a situação de várias mulheres muito pobres em situações difíceis na África e na Ásia, e mostra como é o capitalismo, através do empreendedorismo e do empreendedorismo social, que são pessoas mais ricas que ajudam pessoas pobres a empreender e ter independência financeira, e também o trabalho das igrejas, que é o que realmente tem ajudado essas mulheres nesses locais. Então, é um livro que é bem interessante. Eu gosto muito dele, apesar de discordar de algumas coisas. Até é interessante quando a gente parte para a literatura assim, secular, né? E que mostra que não, realmente é a igreja quem faz a diferença, né? Não é uma espécie de alguém que vai tentar defender a igreja, né? E aí apela, exagera nas afirmações ou coisa assim. Não, é um secular, não tem nada ganhar ou perder, mas que reconhece, não, realmente é o trabalho da igreja ali que faz diferença. Um outro livro que eu ainda não li, mas estou louco para ler o quanto antes, é Teologia Natural, uma nova abordagem de Alistair McGrath. Eu já o indico antes de ler porque McGrath é um dos autores que eu aprecio bastante, eu acho que ele é uma mente brilhante, né? Ele escreve muito sobre muita coisa, então é um cara assim, eu aprecio muitas outras obras dele, né? Surpreendido pelo sentido, apologética pura e simples, apologética... Porque ele gosta de imitar o Lewis, isso já ficou bem claro. Ele tem uma pegada assim de imitar o Lewis, é verdade. Mas esse aqui me parece ser uma obra interessantíssima também, e eu estou louco para ler e já indico também antes de eu próprio ter o lido. 3 livros indicados que eu não li ainda. Mas
Mas são autores confiáveis. Isso. É uma coisa que eu sei que não vai assim decepcionar, né? Não vão falar besteira. Talvez uma e outra coisa ali que a gente olha, né? Mas que é normal discordar de uma coisa ou outra. Sempre tem. E o último livro da minha lista é esse, o livro da filosofia. Tem ele assim, tem uma edição menorzinha também, que é o mesmo conteúdo, apenas uma edição de bolso. E eu acho ele muito bom para estudantes, porque ele vem com fichas e resumos, que é muito bom para consulta. Eu usava para preparar minhas aulas no estágio, ou para estudar para alguma prova. Quando você não tem tempo de ler uma obra original, é melhor vir aqui do que procurar na Wikipedia. Aqui está um conteúdo bem mais preciso na área filosófica. Então, para estudantes dessa área, ou até estudantes de ensino médio, eu recomendo bastante esse daqui. Wikipédia não é fonte de pesquisa, tá? Não vale citar em artigo, em trabalho acadêmico, Wikipédia. E o último livro da minha lista é Alvin Plantinga, Ciência, Religião e Naturalismo. Onde está o conflito? Aqui ele vai mencionar, então, vai tratar essa relação ciência e fé cristã. Ele vai demonstrar como essa ideia de conflito inerente entre a ciência e a religião não passa de um mito iluminista, né? Que buscava se colocar como a idade da luz, agora em contraposição ao que eles vão chamar de idade das trevas, o que é um mito que pode ser rastreado até determinados autores. Ele vai falar então sobre design inteligente também, sobre o ajuste fino do universo, cosmologia, evolução e crença cristã. Cara, tem muita coisa legal, assim, vale a pena também esse livro. Sobre algumas críticas em relação aos argumentos para a existência de Deus, também vai lidar com tudo isso aí. Alvin Plantinga, que é uma das grandes mentes da apologética cristã contemporânea, né, professor de filosofia em Notre Dame, uma certa revista colocou que ele seria um dos responsáveis por uma espécie de revolução silenciosa na filosofia, né? Onde a filosofia estava cada vez mais secularizada, cada vez mais ateia, e Alvin Plantinga dá esse renovar do cristianismo, da ideia teísta. Ele, juntamente com o Richard Swinburne, que eu estou lendo, inclusive, um outro livro do Swinburne, a existência de Deus, né? Mais pra frente sai resenha desse também. Esse eu só não indico porque não tá aqui, tá em outro cômodo lá onde eu tô lendo e tal. Mas vem resenha por aí ainda. Os dois são os grandes filósofos analíticos da contemporaneidade e vale muito a pena a gente apreciar e aproveitar, né, que a igreja cristã é presenteada com mentes tão brilhantes quanto esse pessoal todo aí, né? E que tem edições muito boas no Brasil, né? A gente não pode reclamar de material, cara. Tem sido publicado e traduzido muita coisa muito boa mesmo em português. Ficamos por aqui então e falou, até a próxima!